Queridos e amados irmãos, com muita alegria, eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está aqui ouvindo o nosso podcast através do Spotify e do YouTube, no canal Pastor Henrique Regis, e também através das nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Toda semana colocamos no ar um subsídio da Escola Bíblica Dominical para auxiliar professores e alunos. Nós estamos tratando aqui a classe dos juvenis, que os alunos têm entre 15 e 17 anos, conforme a divisão etária feita pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema geral da lição dos juvenis é Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. Esse é o tema geral. O comentarista é Samuel de Oliveira Martins. E a lição que nós vamos tratar hoje é a lição de número 11, que será ministrada no domingo, dia 10/9/2023. Esta lição tem como tema Diga Não. E o texto áureo da lição está na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 6. A leitura do texto áureo diz: E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Nós temos aqui uma leitura bíblica em classe que está em 2 de João, capítulo 1, versículos 1 e 2, depois do 6 até o 13. O ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Agora, do versículo 6 até o 13. E o amor é esse, que andemos segundo os mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e é o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Esta lição, ela tem objetivos e o primeiro objetivo é conhecer os detalhes da segunda carta de João, principalmente os temas dominantes. Segundo objetivo, aprender a ser firme e dizer não ante os insultos e investidas do mal. E 3, manter o foco na vida espiritual para não perder seu prêmio celestial. Considerações iniciais sobre a carta. Este é o ponto 1 da lição. O apóstolo João, aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, quando era pastor de Éfeso, escreveu a uma igreja local da Ásia Menor
território da atual Turquia, a quem ele chama de senhora eleita, que andava conforme a verdade. Mas em seu meio havia falsos mestres que ensinavam contra a doutrina acerca da pessoa de Cristo, os quais eram provavelmente adeptos de uma manifestação inicial do gnosticismo, que era uma doutrina que, dentre outras coisas, negava que Jesus tivesse sido um ser humano normal. Ao que tudo indica, o apóstolo João, em algum lugar do mundo antigo, tinha se encontrado com os cristãos daquele lugar, conforme 2 de João 1,4, e numa rápida carta, a menor da Bíblia, pois só tem 13 versos, João apresenta que é essencial para se andar com Deus em um período no qual muitos enganadores saíram pelo mundo, conforme 2 de João 1,7. Outro ponto da introdução é o amor e verdade. João aborda dois temas bastante comuns na literatura, ou na literatura joanina, o amor e a verdade. A partir do versículo 1, ele menciona o entrelaçamento dessas virtudes. E isso acontece pela presença do amor à verdade que está em nós. Mais adiante, ele lembra do mandamento do amor fraternal. Ele diz que amar significa andar no mandamento de Deus. Ou seja, amando e andando na verdade, estaremos protegidos contra os falsos mestres. Bom, o apóstolo São João, ele viveu até o ano 98 da era cristã. E João, ele deixou para nós 5 livros escritos: o Evangelho de João, a primeira, a segunda e a terceira epístola de São João e o livro do Apocalipse. Então, o autor da segunda epístola de João é João. Quem é esse João? É João, judeu, da região do norte de Israel, da região da Galiléia, muito provavelmente da cidade de Cafarnaum, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago, que inicialmente era discípulo de João Batista e depois passou a seguir Jesus de Nazaré e tornou-se parte dos 12 apóstolos, depois se tornou parte dos 3 mais íntimos e depois João demonstrou ser o apóstolo mais íntimo, porque lá no Evangelho de João, no capítulo 13, ele reclina a cabeça sobre o peito de Jesus, indicando uma grande intimidade. Esse João é quem escreve a segunda carta de João, né, aos irmãos da região de Éfeso. Bom, João escreve quando essa carta? Por volta do ano 90, ok? Depois de Cristo. E João escreve essa carta destinando-a a uma igreja que ele não especifica a localidade, mas ele dá a ideia de que essa igreja ela era considerada a senhora eleita, né? E que ela possuía irmãs eleitas também. Essa senhora eleita dá a ideia de que João escreveu essa carta para a cidade de Éfeso, que ficava na Ásia Menor. Inclusive, a igreja de Éfeso é uma igreja muito importante, porque é uma igreja que vai ser fundada por Paulo, vai ser pastoreada por Priscila e Áquila, vai ser pastoreada por Apolo, Timóteo vai passar nessa igreja e também nessa igreja o próprio João vai ser pastor por muitos anos e depois ele vai falecer nessa igreja no ano 98 depois de Cristo. E a igreja de Éfeso ela é tão importante que ela recebe a epístola bíblica, ou a carta bíblica, a carta paulina aos Efésios, e ela também recebe no livro do Apocalipse, vejam só, uma carta das 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia,
uma daquelas cartas foi destinada exatamente à igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso ainda vai receber a segunda carta ou a segunda epístola de São João. E nós podemos inferir porque ela é chamada de Senhora Eleita, quando nós sabemos que primeiro, a igreja teve a sua sede em Jerusalém. Depois, a sede da igreja, ela foi transferida para Antioquia, mas depois ela foi transferida para Éfeso. Por quê? Porque quando João escreve essa segunda carta, né, no ano 90, praticamente todos os apóstolos já tinham falecido, já tinham morrido, só João estava vivo. Por isso, quando ele assume a igreja de Éfeso, ele chama para a igreja de Éfeso essa centralidade, essa importância, a ponto dessa igreja poder ser considerada a senhora eleita, ou a mãe das demais igrejas, ok? E o que João vai tratar nessa carta? Basicamente, ele vai tratar exatamente a questão dos falsos ensinadores, dos falsos mestres. E ele vai orientar a igreja a não cair nos engodos, nas falácias, nos ensinos, nas mensagens dos falsos mestres. E quem são estes falsos mestres? São membros da igreja que eram aderentes da filosofia do gnosticismo. E o gnosticismo, entre várias outras coisas, uma das coisas que ele fazia era dizer que o corpo, a matéria era má. Se a matéria é má, um Deus puro, um Deus santo e um Deus justo não pode encarnar. Logo, Jesus nunca veio em carne. Deus nunca encarnou. Nunca houve a encarnação de fato do verbo. Então, os gnósticos estavam na igreja tentando minar a fé cristã e desconstruir um ponto fundamental da fé cristã, que é a humanidade de Jesus. E João percebe esses falsos mestres e ele vai orientar a igreja dizendo: irmãos, é o seguinte, não deem ouvido aos falsos mestres, não deem ouvido aos gnósticos, não deem ouvido aos docetistas, não deem ouvido àqueles que possuem o espírito do anticristo, que negam a humanidade de Jesus. Não deem ouvidos a eles. Eles negam a humanidade de Jesus. Eles rejeitam a humanidade de Jesus. E se Jesus não foi homem, então o sacrifício de Jesus não foi perfeito, não foi válido, a obra da redenção não está acabada. Mas João diz, pelo contrário, nós testemunhamos a respeito da humanidade de Jesus. Nós testemunhamos com os nossos olhos, com as nossas mãos. Eu mesmo encostei o ouvido no peito de Jesus e ouvi a batida do seu coração, de modo que, ao contrário do que dizem os gnósticos, de fato Deus encarnou, o verbo de Deus encarnou em Cristo Jesus, e nós temos, através de Cristo, da sua humanidade, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua glorificação, nós temos a redenção pelos nossos pecados. Então, irmãos, rejeitem os falsos mestres. E João é bem duro. Ele diz que não pode nem saudar nas ruas os hereges e também não pode nem trazer para casa. E por quê? Porque João está resgatando lá o texto do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, João está falando, não saúda pelo caminho, não traga em casa. Por quê? Para que vocês não sejam aconselhados por homens ímpios e vocês não tenham a mente de vocês e a doutrina de vocês e a consciência pura de vocês contaminadas. Não saúdem e também não tragam em casa para não se tornarem presas destas pessoas, desses falsos mestres. João também, aqui ele está levando em consideração aquela
passagem de 1 Coríntios 15, quando Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A minha mãe tinha um ditado que ela dizia assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então a gente é produto do meio. Logo, para não sofrer influência dos hereges, para não sofrer influência daqueles que não professam a fé genuína em Cristo, no Cristo divino e no Cristo humano, João diz, olha, rejeitem saudar esses irmãos e estar com eles, e continuem preservando uma doutrina bíblica, uma doutrina ortodoxa, uma doutrina que vocês têm recebido de nós. Amém? Aí João, ele vai justificar esta postura através de duas coisas: dizer que a gente precisa amar e precisa viver na verdade. Aqui João está equilibrando as relações. Eu devo amar? Sim. Eu devo amar indiscriminadamente? Sim. Eu devo não fazer acepção de pessoas? Sim. Mas eu não posso, em nome do amor, abandonar a verdade, abandonar a Bíblia, abandonar a minha igreja, abandonar os ensinos da palavra de Deus, abandonar a doutrina cristológica a respeito de Jesus, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então eu preciso casar, eu preciso concatenar essas duas virtudes. Uma virtude é o amor, deve ser levado em consideração. E a outra virtude é a virtude da verdade. Porque tem gente que, em nome do amor, se permite contaminar, se permite adulterar, se permite rasurar, se permite vencer por falsos ensinos, em nome do amor, em nome da simpatia, em nome da amizade. Nós devemos equilibrar o amor com a verdade e a verdade com o amor. E para isso, nós precisamos andar por aquilo que está no segundo tópico. O que está no segundo tópico? Aprendendo a dizer não, conhecendo o lugar de atuação do inimigo, é o primeiro ponto do item 2. A região da Ásia Menor era um território de proliferação de doutrinas de demônios e, para piorar as coisas, igualmente se constituía em um centro missionário do espírito do anticristo. João, por isso, adverte fortemente os irmãos que levantassem uma oposição ao trabalho desses obreiros fraudulentos. Este aviso serve também para nós do século XXI. Precisamos confrontar as propostas que infringem as doutrinas de Deus. Para isso, precisamos conhecê-las. Então, João, ele fala, irmãos, não é porque vocês estão aí na região de Éfeso, que é uma igreja, uma região importante, e não é porque vocês estão aí numa igreja importante que vocês estão blindados da presença de falsos mestres, de gnosticistas, de docetistas e também daqueles que possuem o espírito do anticristo. Não, eles estão entre vocês e vocês precisam conhecer bem quem são eles. Como que vocês irão conhecê-los? Irão conhecê-los através de suas pregações e de suas obras. E vocês devem, conhecendo-os, conhecendo suas pregações, conhecendo suas obras, resisti-los e dizer que eles ensinam fraudulosamente, erroneamente, hereticamente, né, a palavra de Deus. Quando? Quando negam a humanidade de Cristo, quando negam que ele foi concebido virginalmente, que ele nasceu de Maria, que ele nasceu sob Herodes, né, que estava comandando a região de Israel naquele período, que ele de fato e de verdade nasceu em Belém, depois ele foi apresentado no templo, ele foi para o Egito, depois ele voltou, foi morar em Nazaré, viveu em Nazaré aos seus 30 anos, foi batizado pelo seu primo João Batista nas margens do Rio Jordão e depois disso ele começou o seu ministério recrutando seus discípulos e pregando, ensinando e operando maravilhas. Após isso ele morreu na cruz do Calvário e a sua morte foi de um ser humano que sofreu todas as agruras do vilipêndio da cruz e depois ele esteve 3 dias na sepultura, até que depois de 3 dias na sepultura ele ressuscitou, andou 40 dias com os discípulos,
apresentou-se 11 vezes, e nesse período dessa caminhada dele, ele vai ser assunto aos céus, no Monte das Oliveiras, diante de 500 irmãos, deixando então missões para a igreja, grande comissão para a igreja, para que a igreja evangelizasse o mundo. Então vejam que aqui nós precisamos conhecer os nossos inimigos, precisamos conhecer os seus ensinos, precisamos conhecer o seu lugar, porque ele está no nosso meio, e precisamos conhecer para combater o quê? A humanidade de Cristo. Jesus foi 100% homem. Como homem, Jesus chorou. Como homem, Jesus teve fome. Como homem, Jesus teve sede. Como homem, Jesus teve frio. Como homem, Jesus precisou de sapatos. Como homem, Jesus precisou de túnica. Como homem, Jesus precisou de casa. Como homem, Jesus precisou dormir. Como homem, Jesus, ele sentiu exaustão. Como homem, ele também ficou irritado com a invasão dos cambistas no templo, tirou a azorraga e quebrou as estruturas dos cambistas nos templos. Como homem, ele também recrutou os seus discípulos, desenvolveu amizade. Como homem, ele se compadeceu das pessoas. Como homem, ele foi condenado à revelia, ele foi preso, foi condenado à revelia como homem, e ele foi sentenciado à morte de cruz. E ele morreu na cruz do Calvário, sentindo todas as dores. Então é importante que você, que eu, nós conheçamos e reafirmemos a humanidade de Cristo, ok? O inimigo, ele nega a humanidade de Cristo, né? Mas Jesus não. Jesus deseja que a igreja afirme a humanidade de Cristo. E o último ponto do item 2 é importante dizer não. A capacidade de dizer não é uma das grandes lições da segunda epístola de João. E sabemos que não são apenas as falsas doutrinas que ameaçam a vida cristã, mas companhias, em nome da amizade, procuram arrancar você da igreja. Bebidas, drogas lhes são oferecidas, colegas da escola, do trabalho, que convidam para participar de fraudes e outros atos desonestos. O mau uso das redes sociais pode favorecer a pornografia, entre outros males. Como dizer não a tudo isso? Com a ajuda de Deus, da Bíblia e da igreja, você pode dizer não, ok? Então, aqui nós temos esse segundo ponto, que é esse terceiro item do segundo ponto, que é dizer não. É importante dizer não. Não é fácil, às vezes você gosta da pessoa, às vezes você tem ali um carinho por ela, mas você precisa equilibrar amor à verdade, e você precisa aprender a dizer não, ok? E por fim, não perca o seu prêmio, fique atento. João, ele deixa bem claro, cuidado para não cair e perder aquilo que o Senhor tem te dado, segundo de João 1:8, né? Nosso esforço não é em vão, a recompensa do nosso trabalho no Senhor. Por isso, temos que ficar atentos, ficar de olho, para não entrarmos em nenhum prejuízo espiritual. Lembre-se de Provérbios: caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Algo com o que se deve tomar cuidado. A Bíblia enfatiza que quem não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. 1 de João 1:9. Então você precisa perseverar na doutrina de Deus. E qual é a doutrina de Deus? É aquela que não rejeita a Cristo, é aquela que não rejeita nenhuma parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então hoje nós tratamos da lição de número 11, que será ministrada dia 10 de setembro de 2023, no domingo, cujo tema é Diga Não, com a leitura do texto áureo em 2 de João 1:6 e a leitura bíblica em classe em 2 de João 1, do 1 até o 2 e do 6 até o 13. E nós falamos sobre a introdução à segunda epístola de João e também sobre o apóstolo João. Falamos sobre a necessidade de equilibrarmos amor e verdade e falamos sobre os gnósticos e também os docetistas, que tinham o espírito do anticristo, que eram falsos mestres e que
negavam a humanidade de Jesus. E nós precisamos aprender a dizer não, conhecendo os nossos inimigos, conhecendo as teses do inimigo, digamos não. Não para as heresias, não para aqueles que negam Cristo e não para aqueles que desconstituem e desconstroem Cristo. Nós devemos, por fim, lutar para não perder o nosso prêmio. Então devemos ficar atentos, né? Atentos para não cair no engodo do nosso inimigo. Também devemos ter cuidado para preservar sempre a doutrina e para perseverar sempre na doutrina de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a todos os alunos e a todos os professores. Ósculos.